Autêntica FM. Autêntica FM. 106.7. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde. 4h02 em Belo Horizonte, aqui no alto da serra, com uma vista maravilhosa e panorâmica de Belo Horizonte. Um sol rachando e a felicidade chegando aí, porque você que fez o Enem já pode se inscrever no SISU para candidatar a uma das vagas no ensino público. Muito bem. Olha, o programa Educação é para Todos, você pode participar através do 996611067, através de mensagens de texto ou mensagens de voz e conversar com a gente, porque hoje é um dia muito especial, nós vamos falar com o Márcio sobre educação e histórias em quadrinhos. Que as histórias em quadrinhos já fazem parte da educação formal, todos já sabem. Aliás, dizem que mais que a álgebra, quem mais assusta a meninada na escola e em exames como o Enem são a Mafalda, o H, Calvin, Haroldo, sempre colocando os estudantes à prova. A Turma da Mônica é quase uma constante nos períodos iniciais. Mas será que estamos usando todo o potencial das HQs na educação? Existe vida inteligente e cultural fora desses clássicos que poderiam tornar a aprendizagem ainda mais legal? Será que se aprende com as HQs só quando estão sendo cobrados conhecimentos por suas narrativas visuais? Tudo isso e muito mais é que o Educação é para Todos vai discutir hoje com o pesquisador e historiador Márcio dos Santos Rodrigues, também editor, tradutor e educador. Márcio é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa História e Culturas Políticas, em 2011. Foi entre os anos de 2018 e 2020 que o professor substituto do curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da Universidade Federal do Maranhão e atualmente é professor do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, que vai participar com a gente hoje. Desde 2020 tem ministrado um curso sobre quadrinhos africanos no YouTube e editado, traduzido. Olha só, o cara é fera, hein? Especialmente obras de autoria africana. Educação é para Todos começa agora e vamos falar com o professor Márcio. Boa tarde, Márcio. Não tá aí, não? Gente, então, enquanto o Márcio não chegou, né, Rony? Nós vamos falar aqui sobre o SISU. Então, o que acontece? Você fez a prova, fez o exame do Enem, não zerou a redação, isso é importante. Aí você se inscreve no SISU e escolhe ali duas opções para você fazer um curso superior. Importante. São cursos presenciais em instituições de ensino superior federais. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, tudo bem, Luiz? Que prazer enorme ter você aqui conversando com a gente e muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa. Tudo bem, eu agradeço bastante pelo convite. Cara, eu tô vendo seu currículo aqui, você é um cara, sim, muito habilitado para poder falar sobre histórias em quadrinhos, hein? Que bacana. Agradeço. Eu acho que no meu currículo dá para perceber que grande parte do meu foco são as histórias em quadrinhos, né? É verdade. Então acaba tendo uma relação muito com o campo de pesquisa, ensino, extensão. Eu achei interessante porque você faz uma analogia, um paralelo entre a história em quadrinho e a história como um todo, não é verdade? Sim, a minha formação no campo da história, eu sou graduado, mestre e atualmente estou terminando meu doutorado. Vou defender o doutorado esse ano, daqui a poucos meses. Já está defendendo, né? O doutorado. Que bacana, Sim. Parabéns, Márcio.
Agradeço. Que bacana, né? E antes eu queria relembrar a nossa introdução e te perguntar por que você acredita que os educadores gostam tanto de usar histórias em quadrinhos na história básica, né? Na educação básica. Porque você vê aí até em concursos, tem sempre uma tirinha, tem sempre uma ilustração. Por que você acha isso, hein? Olha, tem uma questão muito relacionada à dimensão da imagem. Só que para a gente ler imagens não é tão fácil assim. Grande parte da conversa a respeito do uso de histórias em quadrinhos demanda também um conhecimento mais aprofundado de como se lê as imagens. É multimodalidade, né? Sim, eu particularmente, no campo da história, na formação, ela não me gabaritou a tratar a imagem. Só que, de certo modo, todo pesquisador de quadrinhos acaba sendo um tanto autodidata e tendo que transitar em outros campos. Porque, geralmente, o campo da história ele não dava essa base. Mas hoje tem uma formação muito específica de professores que estão se formando, doutorando, e acabam trabalhando com as histórias em quadrinhos. Isso acaba tendo uma implicação no ensino. Quando tem geralmente uma questão no vestibular sobre imagens, sobre quadrinhos, o índice de acerto é baixo, é muito baixo. Porque, no geral, não se aprende a ler imagem na educação. Entendi. Porque esse aspecto uma imagem é um texto, né? Um texto escrito é um texto, uma foto é um texto, um desenho é um texto, e quer dizer muita coisa, né? Porque você tem várias maneiras de passar a sua mensagem através de um desenho, né? Sim. E, no geral, por exemplo, a gente tem a dimensão que a imagem pode parecer mais fácil de ler. Só que a gente vive numa cultura muito bombardeada de imagens e quase sempre as pessoas não sabem ler imagens. É por isso que a gente, às vezes, fica muito na dimensão das fake news, sabe? Tem um nome, a gente não sabe interpretar, a gente vê uma imagem, nem sempre consegue decodificar. E isso tem algumas implicações no campo de ensino. Por isso, às vezes, um trabalho sobre histórias em quadrinhos para professores demanda ter uma capacitação para trabalhar com esses materiais em sala de aula. Então, olha só, quando a gente pensa assim, é uma poluição visual, porque é um bombardeio de fake news, de imagens poluídas e tal, e acho que dá uma certa uma mascarada no contexto artístico aí das histórias em quadrinhos, né? Sim. E para ler histórias em quadrinhos, a gente tem que ter uma espécie de alfabetização visual. Porque nem sempre é fácil ler uma história em quadrinhos. A gente pode parecer que é uma linguagem mais simples, mas não. Fazer quadrinhos é muito complicado. Vamos imaginar fazer uma tirinha em que tem um início, meio e fim, que você vai conseguir tentar traduzir isso em 3 quadros. Não é todo mundo que faz isso, sabe? Então, o quadrinista ele tem um trabalho muito sofisticado de elaboração mental do que ele vai tentar construir de sentidos através das histórias em quadrinhos. E no caso das histórias em quadrinhos também, por parte do destinatário da mensagem, né? Ele precisa ter também um letramento de desenho em quadrinho para começar a compreender a lógica de funcionamento. Não só o profissional que vai elaborar as tirinhas, mas a população de maneira geral precisa de ter esse conhecimento de qual é a mensagem que pretende passar em um como é que fala? Um storyboard, né? Um quadrinho que vai mostrando ali. Não é fácil isso, essa comunicação, essa linguagem, né? E hoje as histórias em quadrinhos pode parecer que elas são disseminadas socialmente, mas não. O público leitor de quadrinhos hoje é bastante restrito. As histórias em quadrinhos é algo de uma cultura de nicho. São muito poucos leitores e isso está muito associado hoje com o preço das histórias em quadrinhos. Se você for comprar, por exemplo, um quadrinho mais barato, talvez seja a Turma da Mônica, mas mesmo mangá, que às vezes é associado a uma cultura mais juvenil, jovem, o mangá é muito caro, é uns R$29, 24, 30 ou até mais, que adolescente tem esse padrão aquisitivo para comprar. Então acaba sendo que eles em quadrinhos hoje, acaba se tornando algo muito nichado mesmo. Quando você vê essas histórias em quadrinhos aí, que a pessoa não olha ali e não entende nada, porque existe também uma relação entre um contexto histórico, uma relação entre o contexto político, a realidade social, né? Que é uma necessidade que a pessoa tem que ter para poder compreender aquela ideia, para saber de que se trata o assunto, né? Se ele não consegue acompanhar, por exemplo,
uma política e não vai conseguir entender uma história em quadrinho que está fazendo algum comentário, alguma analogia disso, né? Sim. Embora as histórias em quadrinhos também, elas possam ser lidas do ponto de vista do entretenimento. Mas mesmo as histórias em quadrinhos, elas que têm uma pretensão de pueril, né, ou então de entreter, elas têm questões políticas porque elas são produzidas num contexto. Vamos imaginar, tipo, um quadrinho que a gente pode parecer que é mais simples, como Luluzinha. Luluzinha foi criado por uma mulher na década de 1930 com questões ali que são muito de uma primeira onda de discussão do feminismo. Não é sem razão que a gente vê ali toda aquela tensão entre o universo do feminino e do masculino, que tem inclusive o clube do Bolinha, sabe? Então, faz uma comparação entre, por um lado, a Luluzinha, por outro lado, o Bolinha, né? Sim, então ali naquele quadrinho já tem umas questões que são bem apresentadas da maneira como a sociedade se percebe, em noções de gênero, em noções que são contextuais. E mais ácido, né? Todas as histórias em quadrinhos são históricas. A gente tem aquela dimensão de pensar, quadrinho histórico. Quadrinho histórico seria um quadrinho com a temática ambientada, sei lá, no Império. Ou então quadrinho a respeito de um contexto histórico, como Asterix, né? Ou então o Tintin. Mas todo quadrinho é histórico. A Mafaldinha, ela vai mais para um lado mais assim, cultural, né? Mafalda do início, ela não tinha essa pegada política, não. Depois ela vai sendo construída dessa forma. Porque tem uma história das histórias em quadrinhos que a gente precisa conhecer também. Então vamos lá. Vamos saber como é que é a origem das histórias. Olha, essa questão de origem, ela é um tanto complicada. Eu, particularmente, como historiador, eu estou naquela posição que é um tanto infrutífero a gente querer saber quem foi o primeiro criador das histórias em quadrinhos. Porque isso às vezes é arbitrário. No Brasil, por exemplo, se atribui a ideia, no geral, para nas pesquisas, que era o Ângelo Agostini. Só que tem exemplos que são anteriores ao Ângelo Agostini, tipo o Fison, né? Aí, geralmente, se fala o seguinte, o Ângelo Agostini ele teria criado as histórias em quadrinhos. E só que nos Estados Unidos tem uma ideia de um criador de histórias em quadrinhos, que é o criador lá do Yellow Kid. Só que antes do Yellow Kid tem um criador que seria o Rudolf Toffler. E tem gente que vai voltando no passado e fala que as histórias em quadrinhos seriam desde a pré-história. Só que isso aí não tem menor sentido. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos, para definir o que são as histórias em quadrinhos, a gente tem que pensar na maneira como nós hoje entendemos. Talvez um homem como o Ângelo Agostini, lá no século XIX, ao trabalhar com aquelas imagens em sequência, em simultaneidade, se a gente voltasse naquele tempo, perguntasse para ele o que ele estava fazendo, bem possível que não fosse quadrinho, porque não existia cultura de quadrinhos naquela época. A gente entende as histórias em quadrinhos hoje, mas a gente acaba atribuindo ao passado. Vamos imaginar, tem gente que fala, querendo dar uma origem nobre para as histórias em quadrinhos, que elas seriam surgidas na pré-história. Só que se a gente voltasse naquele tempo e perguntasse para um homem, né, lá do Paleolítico, que ele estava desenhando nas paredes, para ele ia falar, olha, aquilo ali tem função ritualística, não tem a mesma função que a gente tem da cultura de imprensa, de um gosto burguês, de um colecionismo. Não existia colecionismo de pinturas rupestres, sabe? Então tem tudo isso que acaba tendo impacto da maneira como a gente concebe histórias em quadrinhos. Então falar qual foi a primeira história em quadrinhos de todos os tempos, não tem resposta. Não tem resposta. Uma linguagem. Agora, no Brasil, assim, a gente tem um ícone que nos marcou muito, que é o Maurício de Souza, né? E também umas outras aí, Tio Patinhas, que são, assim, a representação das histórias, das revistinhas em quadrinho que a gente ia buscar na banca, né? E hoje, quando você pensa assim, não tem mais como buscar na banca. Como que os jovens, as crianças e até mesmo os adultos vão buscar as histórias em quadrinhos hoje nessa nova realidade tecnológica? Sim, tem várias formas de difusão e disseminação das histórias em quadrinhos, né? Anteriormente nas bancas. Eu, particularmente, fui criado muito nesse contexto das bancas, então depois os sebos. Só que hoje a gente tem muito uma cultura do chamado colecionismo.
E ela é muito restrita às vezes no ambiente. Você compra as histórias em quadrinhos quase que uma ideia da Amazon, sabe? Se eu estou interessado em quadrinho, eu vou lá e compro. Aí tem geralmente um gibituber, que é um influenciador que me diz o que eu devo comprar ou não. Gibituber é um termo muito legal, né? Eu particularmente gosto e também não gosto de alguns gibitubers, porque eles são muito mais focados na ideia do consumo pelo consumo. E geralmente o cara fala de uma história em quadrinho e depois ele fala o seguinte: compra aqui no link da Amazon, sabe? E às vezes ele faz uma leitura quase de sinopse, ele não desenvolve muito as histórias em quadrinhos, é muito mais um aspecto comercial. Entendi. E voltando ao ponto da circulação, hoje, até um tempo atrás, as histórias em quadrinhos elas estavam dentro de uma política de governo, de uma forma bem disseminada. Embora os quadrinhos hoje também sejam, às vezes eles vão figurar no PNLD, né, de Programa Nacional Didático, mas o PNBL era bastante consistente e direcionava as histórias em quadrinhos para as escolas, mas não significava que o professor fosse trabalhar com elas. Porque às vezes você chegava numa escola, eu por exemplo, hoje eu sou professor de universidade, né? Mas como professor na época de educação básica, tanto fundamental e médio, e rede estadual e municipal, chegava às vezes nas bibliotecas para ver que tinha os acervos, embora eu tenha meu acervo em casa, minha biblioteca, e vi que lá nas bibliotecas, geralmente, os quadrinhos eles estavam lá nas estantes, ninguém pegava eles. E às vezes tinha os alunos, eles consumiam as histórias em quadrinhos, mas eles consumiam, por exemplo, Turma da Mônica Jovem, que era um grande exemplo de um quadrinho que circulava muito entre a juventude, entre os adolescentes, né? E geralmente chegavam alguns mangás nas escolas, ou dependendo por doações também. Também havia esse direcionamento, mas não era toda escola que recebia, às vezes, quadrinhos com maior facilidade. Mas hoje as histórias em quadrinhos, elas não têm tanto aquela difusão nas escolas. Eu até faço algumas vezes críticas às editoras, porque é muito complicado, às vezes, tem algumas editoras que, se você quiser um livro, um quadrinho, você pode pedir, sabe? Você pode pedir uma amostra dele e te envio. Mas é muito burocrático. Você tem que preencher uma ficha, às vezes colocar o seu contra-cheque. Você tem que colocar geralmente a folha de presença dos alunos, dos estudantes. Sim. Mas aí que acontece? Se eu chegar para uma editora e falar, eu sou um youtuber que tem um canal de 1.000 inscritos, né? Eles me enviam na hora. Entendi. Eles me enviam na hora. Então às vezes falta muito direcionamento para os professores. Ô Márcio, uma tirinha é considerada também história em quadrinho? Sim, dependendo da função que ela estabelece, né? Você pode pegar um conjunto de tiras dentro de um álbum e atribuir essa noção de histórias em quadrinhos. Tanto pelo aspecto editorial, quanto também a função social e também aspectos relacionados à estética, à forma de sistematização do pensamento, como estrutura o tempo, e o espaço também, porque um quadrinho, ele está no espaço de um papel, ele já tem um espaço ali, ele trabalha com o tempo. Quando já está no formato virtual, também tem uma outra forma. Quando era no papel, lembro de acompanhar pelas redações de jornais, o ilustrador, né, no caso, ele fazia no nanquim, que é uma técnica assim árdua de ser realizada. Portanto, o trabalho criativo ficava um pouco assim mais trabalhoso, né? E hoje, com o advento das tecnologias digitais, com os programas de vetorização de personagens que vão dando um certo um dinamismo para que você possa produzir melhor, mais e com mais qualidade, a colorização. Essas ferramentas fizeram alguma mudança no conteúdo das histórias em quadrinho? Elas, no caso, elas têm processos técnicos, né, que foram incorporados dentro da nossa concepção do tempo de hoje, né? Porque no passado também, sempre existia tecnologia. Por vezes a gente tem aquela noção de pensar, no passado era menos tecnológico, sabe? Nossa época é mais avançada. Quando, na verdade, cada época tem um padrão técnico, né? Acetato, né? Aquelas coisas de fazer
a ilustração por partes, né? De aproveitar um corpo de um personagem, colocando movimentos e para poder fazer. Era um trabalho que tecnologicamente muito artístico, né? Sim, artesanal mesmo e muito sofisticado do ponto de vista técnico. Hoje a gente faz quadrinhos de uma forma totalmente diferente, porque tem um padrão tecnológico que é do nosso tempo, sabe? Uhum. Mas essa incorporação de ferramentas digitais, ela muda a ideia de quadrinhos. Porque a gente tem um padrão, às vezes, de colorização. Fica imaginando, tipo um super-homem. Uhum. Super-homem só daquelas cores mesmo que a gente vê, não é aquele americano, não. É porque naquela época havia o padrão de cores que eram primárias, sabe? A paleta de cores, né? Por isso que o super-homem ele é azul, vermelho e amarelo. Porque dentro daquela concepção técnica da época, aquilo era o que estava disponível dentro do mais sofisticado que tinha. E hoje a gente vai ver um personagem tem outra ideia de cores também, mas eu fico imaginando daqui a de 100 anos. Se os quadrinhos estiverem existindo, não quer dizer que eles vão estar mais avançados, quer dizer que vai ser o padrão técnico daquela época. Porque a modelagem tridimensional também interfere nessa produção de histórias e quadrinhos também, né? Porque os personagens passam a ser em 3D e fica mais volumétrico, né? Porque sim. E mais realístico também quanto mais o tempo vai passando, mais os desenhos vão ficando mais com realismo, né? E perde um pouco desse charme de ver a coisa plana, chapada do outono, assim. Isso aí muda assim, no prazer de assistir, no prazer de ler as histórias. Mas tem de tudo também, Cláudio. Por exemplo, tem esse formato aí, mas ainda permanece aquele formato mais antigo. Depende do autor. Tem uma autora que é a Melina Gueber, ela fez alguns quadrinhos com o nome, ela usa até aquarela. Ou então, em Minas Gerais aí tem o Lelis, né? Não sei se você conhece. Não. O Lelis, ele fez lá o Lelis, sim, claro. Marcelo Lelis. E o Marcelo Lelis, ele tem, na verdade, ele tem uma arte bem particular, que ele usa aquarela. Só que trabalhos mais recentes, ele estava emulando aquela questão da aquarela através de ferramentas digitais, a ponto das pessoas pensarem que aquilo que ele estava fazendo digitalmente era na aquarela. Mas não era aquarela, era digital. A Mônica Bolina, ela produz as artes dela em aquarela, mas na aquarela mesmo, né? Uma coisa maravilhosa, né? Agora, sim. Com relação à educação, né? Vamos tentar aqui fazer uma incorporação da história em quadrinho na educação, né? Quando é que as escolas elas começaram a descobrir assim um potencial das histórias e quadrinhos na educação? Olha, tem alguns marcos que eu poderia dizer, né? Por exemplo, desde os anos 80 tem algumas tentativas de transformar as histórias em quadrinhos em materiais didáticos, dentro daquele processo também que tinha da abertura política. Aí tem algumas obras como a do Angelico, ali no Murituá, né? Que acabava entrando nas escolas. Mas também teve a questão do PNBE, né? A partir de 2006 acabou tendo uma introdução das histórias em quadrinhos dentro das escolas, muito da onda daquelas adaptações literárias. Certo. Só que o verdadeiro potencial das histórias em quadrinhos na educação ainda está para ser descoberto. Temos muito caminho aí para trilhar, né? Sim. Aí, voltando aqui ao ponto da nossa conversa inicial, né? Demanda ter essa ideia de alfabetização. O letramento. Né? Quadrinhos, de aprender com letramento mesmo, né? De como ler quadrinhos em sala de aula, como trabalhar na história, na geografia, na matemática, na física. É interessante, né? E quais são os lugares, assim, na educação formal que você acredita que cabe o uso de histórias em quadrinhos? Olha, o meu campo é da história. Eu trabalho as histórias em quadrinhos como fonte e objeto para ensino de história e também para pesquisa. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com um quadrinho sobre Idade Média, eu posso trabalhar no tema dele, sabe? O quadrinho ele representa a Idade Média, mas eu posso falar também que esse mesmo quadrinho
da Idade Média, ele foi produzido nos anos 90 ou na década de 1920, ele fala tanto da Idade Média quanto da época que ele foi produzido também. E então dá para trabalhar as histórias em quadrinhos das mais variadas temáticas. O meu tema mesmo hoje do doutorado, que estou finalizando, é a representação da Amazônia nas histórias em quadrinhos. Que bacana, que bacana. E eu trabalho também com quadrinhos de autoria africana, tanto como tradutor, editor e pesquisador. Vamos falar mais sobre isso? É sobre a história africana e como que isso pode... Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua pesquisa, para a gente entender um pouquinho. Muito curioso o assunto. Atualmente eu tenho feito um trabalho mais no sentido de difusão, de promoção e tentativa de viabilização de algumas obras de autoria africana no Brasil. Ano passado acabei tendo envolvimento com o mercado editorial e eu comecei a fazer curadoria, tradução e edição de obras africanas. Só que essas obras que vêm no Brasil, elas cumprem uma função social. Sim. Então não há uma perspectiva meramente mercadológica. Às vezes, dialogando com editores, dava para perceber que eles não estavam não interessados nessa perspectiva de uma responsabilidade social, porque o nosso país era um país da diáspora, da diáspora africana, né? Com escravidão, com uma relação com a África, e às vezes estavam querendo surfar numa ideia do chamado black money, sabe? E traduzindo, querendo tirar dinheiro de pessoas pretas, né? Sim. E querendo surfar, às vezes, essa onda sem responsabilidade. E querendo traduzir de qualquer forma. Aí você olha um quadrinho que é cheio de termos africanos. E os editores lá queriam eliminar tudo isso. Que é bem complicado, porque tem um nome que começa, inclusive, com R, né? E tudo. De uma prática que ela é hostil e hostil. Então, meu trabalho é muito no sentido de chamar atenção para essa valorização da cultura, das culturas africanas, de um entendimento mais aprofundado sobre o continente africano, que é um continente multifacetado, com mais de 50 países, e perceber a importância dessas obras para a gente entender a ideia de quadrinhos também, porque elas têm uma outra forma de sistematizar o pensamento. Eu nem sei se eu estou falando muito rápido. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Mas... E essas obras, elas cumprem esse papel de nos apresentar um outro que produz quadrinhos. E produz quadrinhos de uma forma totalmente diferente da nossa também. Ah, é? Porque tem termos específicos, tem... dialeto, tem, né? Eu traduzi um quadrinho que ele tinha, olha só, ele tinha 5 línguas dentro dele. E é de um país que ele é do tamanho de Alagoas. Eu traduzi o Pesadelo de Obi, e ele tinha castelhano da Guiné Equatorial, que é diferente do castelhano falado na Argentina ou na Espanha. Ele tinha língua Fang, tinha pidgin inglês, tinha outras línguas lá. O que a gente vai fazer? Vai passar o trator em cima da Guiné Equatorial e vai colocar tudo em português? Entendi. Eles vão fazer mais multilingüe, né? É um país multilingüe, porque no Brasil a gente acostumou a pensar que a gente só fala uma língua só. No Brasil a gente acha que só tem o português, né? Quando a gente tem várias línguas no Brasil, né? Verdade. A gente está acostumado a ver as histórias de quadrinhos, assim, como Turma da Mônica, o Haroldo, Mafalda, são clássicos, né? E também apenas uns dos gêneros de quadrinhos, né? Que são as tirinhas. Mas para explorar mais as histórias em quadrinhos, quais são os outros gêneros, né? E de quais histórias em quadrinhos que também oferecem aí? Vamos falar de outros gêneros? Sim. Tem, por exemplo, a gente pensar, hoje tem um cenário de produção que ele é muito diversificado também nas histórias em quadrinhos. Tem produções que são femininas. A gente tem que ler produções que são obras que são feitas por mulheres. Sim. Tem um conjunto variado também de obras que elas circulam ao redor do mundo. Elas são de outros cenários culturais. A gente pode falar, por exemplo, do mangá. No Japão, ou manhwa, que é na Coreia, ou manhua. Estão chegando, inclusive, esses quadrinhos aqui no Brasil. Quadrinho chinês, quadrinho coreano, quadrinho japonês. E são outras formas de entendimento dos quadrinhos também.
Além disso, quando a gente fala de quadrinhos nos Estados Unidos, né, tem um cenário que é muito também plural, sabe? Muito variado. A gente não pode reduzir quadrinhos nos Estados Unidos a super-heróis, sabe? Entendi. Mas no caso aqui, por exemplo, o quadrinho ele consegue, por ser uma condição imagética, ele consegue ser também multilingüe, né? Por exemplo, pela próprio entendimento, independente do rodapé ali da tradução, do texto escrito na língua, no idioma, ele pode ser uma linguagem universal, assim, vamos dizer? Olha, eu particularmente eu penso muito nessa noção, nas minhas pesquisas mesmo, qual que é o limite dessa ideia de universal ou então muito particular. Tem algo que é universal, porque esses quadrinhos eles podem, de certa forma, ser traduzidos, sabe? Sim. Eles podem ser traduzidos para nossa língua, mas não tem como a gente traduzir de forma total, porque é uma outra cultura. Né? Porque não faz sentido de uma cultura para outra, existem ali uma estrutura da própria história, né? Que não é coerente, não é possível de compreender esse todo, né? Eu tive um exemplo, Cláudio, que foi muito importante na minha formação. Eu trabalhei com estudantes Marcatali, quando eu fui professor da faculdade de educação da UFMG. Certo. Hoje eu estou falando aqui do Maranhão. E eu fui trabalhar com eles numa oficina de quadrinhos. E eles ficaram bastante empolgados. E eles chamavam toda e qualquer história em quadrinhos de Mônica. Olha só para ver, eles não eram falando de português. Entendi. Aí você percebe o seguinte, que a Turma da Mônica é quase onipresente dentro da ideia que a gente tem de quadrinhos no Brasil, embora quadrinhos no Brasil seja muito diversificado. Inclusive o quadrinho no Brasil está circulando fora, né, do Brasil. E aí, esses mesmos alunos, a gente foi produzir uma história em quadrinhos e era uma história sobre a coruja, olha só. E eu, na época, né, só para falar aqui com o público, eu sou um homem branco, né, e tudo, não sou indígena, e aí eu fui conversar com eles a respeito de qual que é a onomatopeia da coruja, sabe? Como é que é o piado da coruja? Como é que é o piado, né? Sabe o que eles me falaram? Depende do estado de espírito da coruja. Se a coruja estiver alegre é uma coisa, se a coruja estiver triste é outra, se a coruja estiver reflexiva é outra. Eu, como homem branco, eu não sei não sei definir qual que é esse estado de espírito, porque eu não faço parte daquela cultura. Entendi. Realmente a gente vai pensar, pois até o latido do cachorro também. O latido do cachorro é simplesmente algo, né? Pode parecer que um dog é um cão, um cachorro, mas a maneira que os americanos ou ingleses entendem cachorro é diferente da nossa. Né? Interessante. Né? Agora, como é que esses gêneros, eles podem ser explorados na escola? Eu acho interessante essa pergunta, porque aí coloca um desafio ao professor. Depende muito da faixa etária, que você vai trabalhar com os estudantes, depende do tema, tem que fazer uma adequação do tema se ele é pertinente dentro de certo conteúdo, porque aconteceu algumas situações em que professores acabaram introduzindo nas escolas quadrinhos que não eram próprios para aquela faixa etária, sabe? E quando isso acontecia, dava maior rebuliço e as pessoas acabavam estigmatizando o quadrinho. Uma professora, ela levou um quadrinho que ele tinha temas que eram adultos, sabe? Erótico pornográfico, ensino, porque ela pensou que era quadrinho. E ela introduziu Milo Manara, na época, lá para os estudantes, e deu maior rebuliço entre os pais. Imagino, porque então, não significa dizer que seja desenho, que seja infantil, né? Então tem que ter um certo cuidado, tem que fazer uma seleção a respeito dos temas, pensar qual que é o público-alvo, porque nem todo quadrinho é feito para determinado público, sabe? Tem quadrinho que é feito para um público específico, e ele vai encontrar o leitor, sabe? O leitor ideal. Mas todo quadrinho também pode ser lido por outras pessoas, mas depende da bagagem, depende da faixa etária. Eu, por exemplo, eu tenho envolvimento com os quadrinhos desde os meus 4 anos de idade. Hoje eu estou com 41, né? Tem um quadrinho que hoje eu não me sinto tão adulto no sentido para ler ele, sabe? Eu acho que demanda ter um contato maior com outros repertórios. Entendi. É a mesma coisa, eu fico imaginando alguém que vai ler tipo um Don Quixote, um livro que é gigante, que tem altas referências a respeito do contexto da época, ele tem que se sentir preparado para ler aquele livro, sabe? Tem quadrinho que é assim também. Quando você vê assim, nas provas de concurso público, por exemplo,
existem muitas tirinhas e quadrinhos que eles colocam lá para fazer uma leitura, uma interpretação do texto. E qual é a dica que você dá para os estudantes, concurseiros que precisam melhorar nesse aspecto para poder compreender? Você tem alguma indicação assim de lugar para poder pesquisar, de fonte de informação para aprender a fazer essa leitura? Olha, fazer leitura de imagens uma demanda ter um contato com outras metodologias. É coisa que se deveria ensinar em sala de aula, sabe? Desde o começo. Mas aí eu lembro de uma situação, exemplo, teve uma prova que teve lá o Capitão América, né? E era o Capitão América, uma questão perguntando quando é que o Capitão América tinha sido criado, relacionado ao contexto da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A pessoa tinha que ter um conhecimento tanto a respeito desse contexto do personagem, identificar o personagem, que ele ele faz parte do domínio público, né? Mas ao mesmo tempo, a questão estava um pouco desviando do assunto, porque o Capitão América ele não estava dentro propriamente do conflito. O Capitão América ele é anterior à entrada dos Estados Unidos, né? Então tangenciou o assunto, né? Então às vezes quem faz as questões também não tem tanto conhecimento como os quadrinhos. E isso é algo que se adquire, sabe? É tipo aquela iniciação que se tem com a história em quadrinhos. E isso pode ser feito de várias formas. Você pode aprender a ensinar mesmo, a fazer pesquisas com as histórias em quadrinhos, ter um contato também das histórias em quadrinhos por meio de outras linguagens, porque já são transpostas para o cinema. A gente pode ter um contato com as histórias em quadrinhos de outras formas, por exemplo, como eu disse, com outros produtos culturais, mas essa questão da imagem, ela é muito daquela desconfiança que a gente tem que ter a respeito da imagem. A imagem, ela não diz propriamente da realidade de uma forma bruta. Aquela ideia que a gente tem, a imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Na verdade, não. Na verdade, pra gente decodificar uma imagem é bem complicado, bem complicado. É multimodal, né? Multimodalidade. Você tem que entender o que está escrito na imagem, né? Desenhado na imagem e no texto, né? E fazer uma analogia, uma comparação entre as informações, né? Sim, e tem que saber do contexto também daquela imagem, né? É igual, você citou um exemplo, Mafalda. Na minha dissertação, que foi sobre Guerra Fria, teve uma tia da Mafalda que ela tá, resumindo assim, ela tá com os pais, né? Estão vendo a foto, estão vendo o telejornal. E aí está vendo uma notícia que um país bombardeou outro. Aí que a Mafalda faz, ela dá um grito, bum! Aí os pais tomam um susto. E ela fala o seguinte, paranoia, como se fosse tipo paranoia coletiva, né? Você tem que entender o contexto da Guerra Fria para ler aquele quadrinho. E por isso que é um letramento mesmo, né? Você tem que ir crescendo. Isso é importante para começar desde as séries iniciais, né? Sim. Todo o quadrinho histórico. Turma da Mônica tem questões que são do tempo de hoje, sabe? Tem questões que são muito diferentes da época quando foi criado. Mas dá para ler histórias em quadrinhos tentando aprender também história ou geografia. É igual quando quadrinhos africanos. Nem sempre a gente tem um contato com os países africanos. De modo geral, as pessoas não sabem perguntar para elas o seguinte: olha, defina os países europeus no mapa. Talvez as pessoas consigam fazer isso. Mas se perguntar, defina os países africanos no mapa, no continente, né? No continente africano. Mas quando você vai trabalhar com os histórias em quadrinhos africanos, você sabe a respeito da localização geográfica, você sabe a respeito das línguas, dos costumes. Eu por exemplo, traduzi um quadrinho da Guiné Equatorial. Eu traduzi um autor que era do Senegal, né? Eu traduzi um autor que era da África do Sul. Outro que era, por exemplo, do Camarões, né? Camarões. E uma obra que ela era de um autor da Costa do Marfim, mas editada por um camaronês, mas desenhada por gente da Ilha do Maurício, Madagascar. Olha só. Como é que vai fazer a fotografia? Interessante, hein? Existe ali uma possibilidade de aprender muito com os quadrinhos, né? Sim. Ô, Márcio. Pode falar. Eu, particularmente, me sinto uma pessoa que... a minha constituição mesmo como pessoa, ela foi muito relacionada nesse diálogo com as histórias em quadrinhos. Desde
na minha experiência, né, da minha vivência. E aprendi bastante com as histórias em quadrinhos, e o gosto que eu tenho por outras leituras me é condicionado por isso também, né? Que bacana, né? Olha, é muito bom ter você aqui e falar com a sua seu brilhantismo aí sobre histórias e quadrinhos, uma coisa que eu nem imaginava, né? Você falou aí que sobre o continente africano, eu nunca pensei que não, porque é importante isso, tem tanta coisa que a gente tem que aprender, não é verdade? Sim, sim. Muito bom. Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, muito enriquecedora e brilhante a sua fala aqui com a gente. Eu que agradeço pelo espaço e também desejo boa tarde aos ouvintes e ouvintes. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, Obrigado fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4h pela Autêntica 106,7. E você pode participar na próxima semana com a participação do professor Cláudio Magalhães, que vai falar sobre as notícias da educação no mês de fevereiro. Nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para poder ir acompanhando aqui nos processos, que a gente vai sempre trazendo uma pessoa aqui que vai enriquecendo a nossa cultura, enriquecendo os nossos saberes, e sempre a gente está sempre aprendendo. Isso é muito importante. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui na audiência da 106,7, e você vai seguir a programação com a Tarde Total e o Rony de Souza, que faz um trabalho maravilhoso aqui na rádio, todas as quintas-feiras. Muito legal. Olha, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, Vera Inês Rodrigues e coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix, EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação é para Todos.